Eu vou falar hoje de um tema muito interessante, que é a hérnia de disco. E antes de qualquer falar da patologia, eu quero falar o que é o disco, a estrutura do disco vertebral. Tá bem? Então, a ideia da estrutura do disco é o seguinte: ela serve como amortecedor da coluna vertebral, ela que acaba trabalhando sobre a carga que o nosso corpo ele sofre, tá bem? E essa estrutura, vocês imaginam que tem por toda a nossa coluna vertebral, o amortecedor é para servir para toda a coluna, desde a cervical até as últimas vértebras lombares. Então, quando esse disco sofre algum trauma, algum processo degenerativo, alguma ruptura, é gerada a dor. E esse disco ele é formado por tecidos bem fibrosos, tecidos bem rígidos. E dentro do tecido cartilaginoso, a gente tem um núcleo, que é um núcleo, ele é um núcleo gelatinoso, tá bem? Então, só para vocês terem noção da função, da importância do disco, eu vou mostrar aqui a coluna vertebral para vocês. Imagina que é um esqueleto. Aqui é mais ou menos de uma criança de 2 anos. Olha o tamanho do esqueleto, olha a estrutura da coluna vertebral, tá bem? Então, a responsabilidade dessa estrutura na nossa coluna, ela é muito importante. Por isso que, assim, quando eu digo que é importante, imagina que um dos maiores casos de afastamento do trabalho ou aposentadoria por invalidez é por problemas de hérnia, é por problemas da coluna vertebral, tá bem? Então, é muito importante dar um valor para a coluna e para o quadril, que é o nosso centro de equilíbrio, de estabilidade e de força, tá? Então, o que acontece? Quando a hérnia, ela sofre alguma alteração, ela comprime raízes nervosas. E quais são os tipos de hérnias que acontecem? Tem as protusões, que elas simplesmente elas inflamam, elas incham dentro do espaço da coluna vertebral e aí comprime algumas raízes nervosas. Tem as extrusas, que elas chegam a cair, sair um pouquinho, comprimindo o canal medular. E tem as sequestradas, que é aquela que escorre para dentro do canal medular, pode ir para cima, pode ir para baixo. E por que dói muito em muitos pacientes quando isso acontece? Porque é uma substância mais química. Então, é uma substância mais ácida, ela causa dor na coluna vertebral, tá bom? Então, é muito importante cuidar da coluna com a prevenção da hérnia. O que causa essa hérnia? Ela causa por uma sobrecarga mecânica, carregou muito peso. Esportistas do tênis que fazem muita rotação, tem grandes chances de desenvolver a hérnia. Dentistas que trabalham numa rotação, num padrão mais flexor e rotativo da coluna vertebral. Então, pessoas que carregam carrinhos, empurrando, puxando carrinhos, é muito importante saber cuidar dos movimentos, executar os movimentos de forma correta, tá bem? E a hereditariedade pode acontecer também em casos de hérnia, pode acontecer por tabagismo, que acelera alguns processos inflamatórios e degenerativos do disco e da coluna vertebral, sim. Eu já vi casos de cirurgias que chega a ter nicotina no osso do paciente. Então, é um caso muito sério, é um caso é muito importante levar isso em consideração, tá bem? Os traumas, acidentes de carro, quedas, podem causar também a ruptura do disco da coluna vertebral. O sedentarismo, não se mover, então é aquela história, né? O se mover demais e o se mover de menos. Em tudo na nossa vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, saber identificar a qualidade do movimento do corpo, tá certo? Fatores psicológicos. Por que os fatores psicológicos? Acontece às vezes, eu vou dar um exemplo que eu já vi no consultório, meninas que têm o seio muito grande começam a ter vergonha,
e começam a flexionar o tronco, começam a ficar mais tímidas, começam a querer esconder o próprio corpo, e já vi desenvolver com o tempo, por essa timidez, a má postura, e que pode sim virar uma hérnia cervical, tá bem? As principais hérnias são da coluna cervical e da coluna lombar. A coluna cervical, quando acontece a hérnia ali na coluna cervical, acomete mais os membros superiores, então, os ombros, o cotovelo, o punho, a mão, são acometidos mais os membros superiores. E quando acomete a coluna lombar, são os membros inferiores, as pernas, os joelhos, os tornozelos, como a compressão do nervo ciático, por uma hérnia ali da coluna lombar, tá bem? Mais ou menos L4, L5, que compromete a hérnia lombar, tá bem? As principais alterações que acontecem são as dormências. Primeiro começa com dormência, formigamento, dor em queimação, dor em pontadas, a alteração da sensibilidade. Pode aparecer alteração da sensibilidade só na ponta dos dedos, as pessoas acham que às vezes é só alguma coisa do punho, porque estava digitando demais, e não é bem assim. Às vezes a origem do problema está lá em cima, na coluna cervical, tá bem? Então é assim, como que acontece as histórias quando chega para a gente num consultório? Normalmente o paciente, ele vem, primeiro ele fala que a dor já vem aparecendo há mais de 3 meses, 4 meses com a dor, que todo mundo acha que, assim, veio o primeiro episódio, a Suzana está perguntando, a cirurgia pode resolver o problema? Então, eu vou comentar sobre isso, porque é uma coisa muito interessante. Vocês acreditam que só 95% dos casos de hérnia, eles não precisam de cirurgia, só 5% vai precisar de cirurgia. Tá bem? Então, assim, os tratamentos conservadores ainda são mais indicados, tá bem? Então, quando o paciente ele chega no nosso consultório, ele fala geralmente que começou a dor por volta de 3 meses, 4 meses, que começou primeiro a tomar uma medicação, e às vezes realmente a medicação passa. Por que a gente fala que aos primeiros sintomas já procura uma ajuda, um médico, uma orientação? Por quê? A dor é um sinal. Tá certo? A dor é um sinal de que alguma coisa não está indo bem e que precisa de ajuda. E a coluna toma o remédio, a dor passou, que pode realmente ter sido um espasmo muscular. A gente orienta o quanto antes, porque geralmente esses episódios acabam acontecendo novamente. E aí vai se agravando. Por quê? O processo mecânico que você está fazendo com o seu corpo, ele está lá sendo exercício todos os dias. Você só tomou remédio para dor. Equilibrou a dor, deu um relaxante muscular, mas a ação mecânica vai continuar acontecendo e se agravando. Quanto antes corrigir essa alteração mecânica, que seja, pode ser do apoio dos pés, alteração dos joelhos, pode ser uma alteração do quadril, pode ser uma alteração de cabeça sobre o pescoço, porque a gente tem um centro de gravidade. Então, a gente vai deslocando o centro de gravidade para frente. Você imagina assim, você está ali em pé, quando você está segurando um objeto, o que é mais fácil carregar o objeto? Longe do seu corpo, com os braços estendidos, ou pegar o objeto e trazer próximo do seu corpo? Quanto mais próximo do corpo, menos peso você vai carregar. É a mesma coisa no nosso corpo. Imagina você estar ali com a cabeça projetada para frente, o pescoço, o tronco, a sua coluna tem que fazer um esforço fenomenal para conseguir dar conta daquele peso. Eu sempre falo para os pacientes a ideia de que eles pensarem o seguinte, de trabalhar tentando lembrar na infância como se movimentava bem e como era fácil o movimento, porque quanto mais novo a gente se movimenta mais, certo? A gente brincava mais, se movimentava, andava mais, tinha que pegar ônibus para ir para a faculdade, para o colégio. Então, a falta do movimento acaba comprometendo demais a coluna, causando assim a hérnia, tá bem? E aí, como que eu sempre falo para os pacientes, procure se movimentar. Aí algumas pessoas pegam e falam assim para mim, mas quando eu tenho hérnia, eu tenho que manter o repouso? Eu tenho as minhas dúvidas, tá bom? Porque eu acredito que o movimento ainda é o melhor caminho.
Tá? Não estou falando que tem que sair fazendo abdominal, que tem que sair fortalecendo de uma vez. Quando o paciente chega no consultório, a gente primeiro tira o processo inflamatório dele, a analgesia. A gente vai liberando as articulações e detectando qual estrutura está alterada. Se é o pé, se é o joelho, se é o joelho e o pé. E aí foi descompensar o quadril. E a gente vai trabalhando e equilibrando todas as articulações do corpo, até chegar no equilíbrio da coluna vertebral. Então, sempre pensar o seguinte: tem que ter a estabilidade, a mobilidade e o fortalecimento para a sustentação. A criança não tem que ficar pensando nisso, ela começa a andar, tá ali 4 apoios, que está ainda engatinhando, apoia no armário, levanta, começa a andar e adquire o equilíbrio. Por que a gente vai esquecendo desses movimentos? Pelo padrão da vida que a gente leva. Então, é o seguinte, sempre quando tiver uma dor, eu falo para os pacientes, começa a pensar de como você se movimentava e que é possível. Imagina que só 5% tem indicação cirúrgica. Aí eu falo o seguinte para vocês, os pacientes falam assim, mas eu operei e fiquei com dor. Eu falei, gente, é uma responsabilidade do médico muito grande a cirurgia de uma coluna. O que acontece já em vários casos? As cirurgias de coluna, às vezes, depois de um pós-operatório, o tecido que foi operado, ele fica fibroso, ele fica mais rígido. E o paciente fala, eu operei, mas estou sentindo dor. É um risco que corre, como qualquer cirurgia, é um risco que corre. Existem as cirurgias não é porque fibrosou ali, que foi um erro médico, que foi um problema, é um risco de cirurgia. Igual, às vezes, no seu trabalho, você pode ter algum problema que não é culpa sua, são coisas que dependem de ambas as partes, e a mesma coisa acontece com o médico. E as cirurgias de coluna, nos principais hospitais públicos, todo mundo, às vezes, tem que evitar para não dar problema, porque não é garantia. Tá certo? Muitas cirurgias que eu pego são de sucesso. Graças a Deus elas existem. A gente tem que agradecer que existe ainda esse procedimento. Mas quando se fala de coluna, eu sempre falo, espera, conversa bem com o médico. Os médicos que eu acredito que são de referência, dificilmente, a não ser quando perdeu a função das pernas, do pé, que isso é grave, aí tem que correr para o hospital mesmo, ou é uma hérnia cervical e acabou comprometendo o movimento dos braços, isso é muito sério, tá bem? Aí tem que ir, às vezes, a cirurgia na hora, porque pode piorar o quadro, ou se não, ficar com uma sequela pós-operatória, e não é culpa da cirurgia, tá bem? Então, é sempre bom essa informação, não levar a cirurgia como a terrível, e que ou é culpa do médico só que não deu certo, existe sim, como qualquer cirurgia, a sequela. Por isso que o meu papel aqui de Construindo um Corpo Sem Dor é trabalhar com a prevenção, tá bem? Quando as pessoas estão fazendo as atividades domésticas, estão fazendo em casa, eu sempre recomendo que elas trabalhem numa postura mais reta. E lembrar que o trabalho maior é das pernas e não necessariamente da coluna, tá certo? As pessoas falam, eu uso uma cinta para fazer a faxina de casa. Não, eu acho que você tem que trabalhar o seu corpo para executar a tarefa, tá certo? Então, você trabalha primeiro o seu corpo e depois executa a tarefa sem ter o risco de lesão. Você se movimentar é interessante, é importante, tá certo? Trabalhar sentado, eu sempre oriento como o paciente tem que trabalhar na postura sentada, com as duas pernas apoiadas no chão, sobre aqueles ossinhos do bumbum, esses aqui, olha. A gente tem aqui a parte de trás, tá bom? Então, você tem aqui os isquios, certo? É nesses ossinhos que a gente tem que estar sentado. Aqui, assim. Agora, a maioria das pessoas pegam e sentam em cima do sacro. Aqui, ó. Assim. E aí, sobrecarrega a coluna lombar. É só para você pensar o seguinte: é melhor você sentar em 2 apoios ou sentar em um? Quanto maior a base, melhor a base de sustentação. Isso a gente aprendeu lá no colégio. Isso a gente aprende. Então, ó, quanto melhor o apoio aqui dos isquios, melhor o apoio. Agora, quem fica sentado aqui, coitada dessa coluna lombar. Imagina o seguinte: você está sentado, esses músculos aqui estão gritando, porque não é a função deles essa. Eles não têm que ficar sobrecarregados aqui, tá certo? Então, é o seguinte:
sempre leva em consideração em relação à posição sentada. Não cruzar as pernas, não recomendo por muitas horas. Trabalhar o corpo seria fortalecer a musculatura? Seria trabalhar a musculatura, sim. Só que você não pode esquecer que o funcionamento do músculo depende da qualidade do movimento das articulações. Então, é muito importante trabalhar com a qualidade do movimento. Pensar que não é só ter músculo forte, o que você pensar numa academia, quando você vai numa academia e vê as pessoas extremamente fortes, aquilo quer dizer que ela não vai ter dor? E se ele está trabalhando de maneira errada, ele está hipertrofiado da coluna lombar, o glúteo está ali agarrado, e imagina o nervo ciático dele, o que pode acontecer? Então, é assim, pensar, é o que eu falei antes, né? É pensar na estabilidade, é pensar na mobilidade articular e no fortalecimento, tá bem? E o alongamento é extremamente importante. Então, é assim, é tudo equilíbrio de força, estabilidade, mobilidade. O que isso quer dizer? Qualidade de postura, qualidade de movimento, tá bem? Não sei se eu esclareci a sua dúvida, Suzana, tá bom? Então, é sempre procurar um bom profissional para orientar a qualidade de movimento, tá certo? Então, o paciente, ele chega falando lá que tá com a dor há 3 meses, aí tomou um remédio, passou, depois ele fala assim, mas aí a dor voltou. E eu falo assim, nossa, voltou, porque o que aconteceu? Não tratou a causa, não tratou da alteração mecânica, tá certo? Equilíbrio, eu falo para os pacientes, começa a adotar na sua vida ficar em pé sobre as 2 pernas, não apoiar numa perna só. Sempre ficar em pé com os 2 pés no chão de maneira equilibrada, isso é o hábito, trabalhar com o hábito, tá bem? Então, é sempre bom, é importante pensar no seguinte, dor mais de 3 meses, se a coluna começa a dar uma compensada, a gente fala de lateral shift, às vezes a coluna, o tronco está aqui em cima e o quadril está aqui. Então, o paciente fala, nossa, acordei torto. A gente arruma isso rápido no consultório? Arruma. Isso, às vezes, até em uma sessão, a gente consegue alinhar o paciente, que foi mais uma alteração muscular. Mas, assim, já é um alerta de que alguma coisa não está indo bem, tá bom? Então, olha, se está começando com desânimo, se está começando sentir que está muito cansado, que para você suportar seu próprio corpo já está sendo muito difícil, você sabe que alguma coisa não está indo bem, tá bom? Dificuldade de se mover, você começou a mancar, tá certo? Ou se não, sentir uma fisgada no pescoço, sabe aquela que arde às vezes, que vai até atrás da orelha? Pode ter certeza que alguma coisa está dando sinal de que vai dar algum problema. E assim, os diagnósticos de hérnia, como são os diagnósticos de hérnia? Os diagnósticos, eles são, muitas vezes, vai no consultório médico, ele faz uma série de testes para saber se pode ser de origem de hérnia ou se pode ser por espasmo muscular, uma contratura. E o exame de imagem, ele é muito importante para o exame diferencial. O que é o exame diferencial? Sabe se tem um tumor naquela coluna? Sabe se tem algum nódulo, alguma coisa que... Saber exatamente aonde aconteceu essa compressão, tá? Porque é aquela história, às vezes vai ter só o achatamento, às vezes vai ter o achatamento com o desvio lateral, e às vezes vai escorrer o líquido de dentro do anel para a coluna vertebral para cima, ou que seja, para baixo, causando uma dor intensa, tá bom? E aí vai para os exames de imagem, depende do médico, depende do que ele está querendo procurar, dependendo do histórico do paciente, o tempo que ele está com aquela dor, e vai pedir o exame necessário. E para nós fisioterapeutas, quanto mais investigada aquela coluna pelo médico, chegar mais informações, a gente vai saber exatamente aonde a gente está colocando a nossa mão, aonde que a gente tem que direcionar a vértebra, porque às vezes as vértebras, elas estão inclinadas, e a gente tem que trabalhar com as musculaturas intrínsecas, coluna bem profundas, para alinhar essa coluna vertebral, tá certo? Então, é muito importante lembrar dessas orientações do médico. Às vezes fala, eu vim direto aqui, não passei no médico. Nós somos uma equipe, nós somos fisioterapeutas e trabalhamos juntos,
e a osteopatia e massagem. Todas as técnicas, desde que muito bem feitas, são muito bem-vindas, tá bom? A massagem, ela dá uma acalmada na musculatura, talvez ela não vai conseguir direcionar a articulação, direcionar a vértebra. A osteopatia, ela direciona, sim, a coluna, mas sempre tem que pensar, músculo, osso, ligamentos, eles têm que trabalhar juntos. A osteopatia, as manipulações, elas vão colocar bem a vértebra no lugar, tá bom? Mas não pode esquecer que ali só foi um tratamento da hora. Você tem que trabalhar com a musculatura e com as articulações, a causa depois com o movimento, tá bem? Qualquer técnica, quando vocês chegam para a gente faz, não sei, um laser para diminuir o foco inflamatório, depois o objetivo é trabalhar sim com o movimento e com a postura, tá bom? Os tratamentos são os conservadores. A fisioterapia, pode ser a osteopatia, depois evoluir para exercícios de correção correção de postura e na postura em movimento, o posicionamento de lombar, ver se tem alguma diferença nos joelhos, no pé, educação da postura. Tudo que um fisioterapeuta fala, eu sempre falo para os pacientes, escuta, não vai só no consultório, entrega teu corpo para o fisioterapeuta. Sempre escuta o que ele está falando, os detalhes que ele está falando, para não continuar cometendo os mesmos erros, tá bom? Porque a partir do momento que você tem um episódio de dor de hérnia, a chance de aquilo ir voltando é muito grande. Então, o papel do paciente, eu já falo desde, é fundamental. Eu não vou conseguir fazer milagre sozinha, tá bom? Por isso que, assim, o nosso papel é ensinar o paciente a construir o corpo dele sem dor, para praticar o esporte, trabalhar, carregar filho no colo, poder brincar com o filho, pular na piscina, isso não importa a idade, tá bem? Eu tenho pacientes de 90 anos, a minha avó mesmo, que tem 97 anos, levou um tombo no começo do ano passado, e todo mundo falou, não, ela não vai mais andar. Eu falei assim, gente, ela tá lúcida, ela tem capacidade de entendimento. Meu celular aqui tá acabando a bateria. Então, ela tem a capacidade de, se cair, eu volto, tá, gente? Eu vou ligar aqui o carregador. Então, é muito importante. Aí a minha avó caiu e todo mundo falou, não vai. Assim, gente, calma, vamos tentar. Não é porque ela tem 97 anos que ela não pode fazer as atividades dela. Vamos ver o que a gente consegue daquela pessoa. O cérebro dela está ativo, a vontade dela está ali. Tá bom? Só um minuto, a gente está arrumando aqui o dispositivo. Aí, então, é muito importante a gente poder dar essa oportunidade para o paciente. Eu tenho pacientes muito idosos, mas com uma capacidade sensacional. E a minha avó voltou a andar, sim. Então, para mim, até minha tia brinca, porque ela está querendo sair, está querendo ir para o mercado, e minha tia fala, por que a gente foi botar ela em pé de novo e querer andar? Tá bom? Como é a maneira correta para ver o celular sem qualquer apoio? Na altura dos olhos? Sim. Por quê? Se você está com o celular, tudo que for aparelho, TV, celular, tablet, na verdade, o celular foi feito para quê? Para a gente usar pouco, só que não é agora nosso instrumento de trabalho, é nossa vida, é sim aqui, ó, na altura dos olhos. Então, o ideal é a gente levantar com postura, não pode levantar assim, com os ombros lá em cima, com postura, o celular na altura dos olhos. Quem usa computador na cama, eu falo, eu não vou ficar brigando muito com o paciente, né? O certo é usar na mesa, na altura dos olhos, mas eu acabo ensinando até o paciente a usar, já que vai usar, a melhor maneira, que pode causar menos lesão, do paciente usar um computador na cama. Por quê? Botar uma almofada, o computador em cima, ou se não, aquelas mesinhas, e se posicionar. A cabeça não ficar nunca projetada assim para frente, em gaveta, ou eu falo talvez em tartaruga, aqui a cabeça, o pescoço, e aqui vai. A coluna uma hora não vai aguentar mais, tá bem? Tudo que for aparelho eletrônico, livros, às vezes as pessoas pegam um plexo aqui da cervical, porque está segurando um livro pesado. Eu falo, apoia os cotovelos em uma almofada, solta a articulação
sobre algum apoio. Isso é muito importante, tá bem? Que mais? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: existe a maneira de não ter mais a dor. As pessoas falam, a partir que eu tenho hérnia, estou decretada, ter hérnia para sempre? Não. Tem muitos estudos falando que a hérnia pode regredir. Inclusive, aquela sequestrada, aquela que escorreu para o canal medular. Lógico que vai depender de caso a caso. Aí, o que eu quero falar é o seguinte: tem que parar de pensar que, eu tô com hérnia, tem gente que está decretada a cadeira de rodas, né? Já liga para o médico que ele tem que arranjar um horário rápido porque já está parando de se mexer. Não é assim, tá bom? A maioria dos casos, ela dá um sinal, não sei quando é um trauma, ela dá um sinal de que alguma coisa ali está acontecendo. E aí, vai começar a tratar. E assim, foi o que eu falei, 95% das hérnias melhoram. Tá? Vamos parar de se apavorar com a hérnia, não deixar esse mito da hérnia de disco atrapalhar as pessoas, porque param o esporte, e não é para parar. Eu posso correr? Eu acredito que sim, mas eu vou falar mais uma vez, depende do hábito de cuidar da coluna vertebral. A responsabilidade da coluna vertebral e do quadril é extremamente importante para a estabilidade do corpo. Por que às vezes, não sei se vocês começam a perceber, vocês estão na praia ou no parque, a postura de uma criança. Ela está reta. É difícil você ver uma criança de 2, 3 anos sentada ali na areia, corcunda. Você não vai ver. Porque ela está trabalhando sempre com a postura. Porque se ela não trabalhar com a postura, ela não vai alcançar o objeto que ela quer brincar. O corpo é mais inteligente do que a gente pode imaginar. Os pacientes acham que o remédio é a solução. Eu sempre falo, graças a Deus que existe o analgésico, o anti-inflamatório, né? Mas assim, vamos aprender a ver isso só como um instrumento ali de uso temporário, não que faz parte do mercado do mês passar na farmácia e comprar um anti-inflamatório, que para muita gente é assim, né? Passar na farmácia já faz parte da compra do mês, não é verdade? E não é essa o papel da gente, é mostrar independência para o paciente. Esses dias mesmo eu escutei no consultório, o paciente estava me contando que voltou a jogar tênis com a filha. Ele acha que ele só estava me contando que ele teve o rendimento na quadra. Para mim, a minha alegria foi maior ainda, que ele aos 60, ele tem 60 anos mais ou menos, dentista, está me contando que voltou a fazer atividade física que ele ama, com uma lesão muito séria na coluna, e ele voltou a jogar tênis com a filha. Então, isso para mim, eu fiquei muito feliz, porque o objetivo foi alcançado. Não é só que a dor dele passou, ele vai ter netos. E eu quero que esse meu paciente viva, assim, a história dele com qualidade. Esse é o nosso objetivo da fisioterapia. Tá bom? E não é segurar vocês pro resto da vida, a não ser que vocês queiram ficar com a físio, né? Para uma atividade física, para controlar os exercícios. Eu tenho muitos pacientes que ficaram comigo, mas para controle de movimento, para manter a qualidade de movimento, como uma atividade física, que não quis ir para academia. Então, aí eu monto exercícios direcionados para outro objetivo, de qualidade de movimento, porque eles querem ficar com esse tipo de exercício, tá bem? As grávidas, é extremamente importante cuidar da coluna, evitando as hérnias, porque imagina, né, o momento mais feliz de uma mulher ficar numa cama, ou achar que não pode se mexer, porque tem muitos equipamentos, pelo menos de fisioterapia, alguns medicamentos que a grávida não vai poder tomar. Né? E não vamos poder fazer um ultrassom em região de coluna lombar, que é perigoso, não é recomendado, é contraindicação. Então, é o seguinte, cuidar, eu falo que para os pacientes que é como cuidar do seu celular, cuidar do seu carro, a coisa mais importante que você tem é o seu corpo. Culpam o colchão, né? Coitado, o colchão, sempre o vilão da história. Eu comprei o colchão, paguei lá 10 mil reais, ele é péssimo, vou trocar. Não é para trocar o colchão, ele não é o vilão da história, tá bem? Por que as pessoas falam que sentem muita dor na hora que acorda? Eu vou explicar. Você imagina o seguinte, o disco, quando a gente dorme, é onde ele mais se hidrata, onde tem mais água, tá bom? Ele começa a se hidratar de novo, e aí ele acaba aumentando o seu volume. Se ele está deslocado, se ele está desviado ou com alguma lesão, ele vai inchar e vai pinçar mais a raiz nervosa e vai ter mais dor.
Porque durante o dia, a gente vai perdendo a hidratação do disco. É normal, se você medir sua altura de manhã e ver sua altura à noite, é diferente. Uma dica muito legal que eu falo para os pacientes: entrou no carro, arruma o espelhinho do carro, posiciona, senta com o bumbum bem para trás, posiciona o espelhinho e repara se você consegue ficar o tempo inteiro naquela postura. Você vai ver que, assim, você está sentado aqui retinho, depois você sai, vai fazer alguma coisa no carro, na hora que você volta, você desceu. Isso se faz no trabalho, isso se faz em vários períodos do dia. Os pacientes me falam que vão escorregando, né? Eu falo para os pacientes pensarem sempre em levar a tampa da cabeça para o teto. Não pensar em levar o ombro para trás, porque não vai ter musculatura. A ideia é sempre sentar, levando a tampa da cabeça para o teto. E assim, não é de uma maneira forçada, é de uma maneira tranquila, pensando em postura, porque depois tudo vai se alinhando, se adequando, se ajustando na coluna, tanto o apoio dos pés. Essa é uma dica, gente, de ouro. Levem para a vida de vocês. A coluna toda vai se alinhando, vai equilibrando. E o centro de força, o peso, o centro de gravidade, ele vai trabalhando de maneira correta. O nosso centro de gravidade, a nossa linha imaginária no nosso corpo, com o movimento, ela vai se deslocando. Só que quando a gente apresenta a postura errada, ela descompensa totalmente. Então, a prevenção, a construção do corpo sem dor é fundamental, tá bem? Então, ó, a ideia: ajusta o espelhinho do carro, pensa em crescer. Tem pacientes que falam assim: cara, às vezes eu tô no restaurante, às vezes eu esqueço até que eu tô me concentrando na conversa das pessoas, eu tô pensando em crescer a postura, e não deixar escorregar e eu sentar em cima do osso errado. Tá bom, mas uma hora isso vira o hábito. É o hábito de fazer a construção do corpo sem dor. Isso eu posso falar, e eu acredito demais, que assim, você consegue viver sem dor, tá bem? Não pode só culpar a vida, culpar o trabalho, culpar o filho que tá pesado, culpar a cama, o colchão, a cadeira que você gastou uma nota para trabalhar e não funcionou, se você não cuidar do seu corpo. É muita responsabilidade para os objetos, certo? Então, cuidado, a ideia da construção do seu corpo, tá certo? Então, é muito importante a construção, saber alinhar o corpo, entender o corpo. Por isso que dos meus vídeos que eu faço no Instagram, no Face, no YouTube, eu falo sempre da ideia do paciente, das pessoas entenderem o próprio corpo, tá bem? E o que acontece? A grávida, por que ela tem dor? Porque ela produz hormônios e às vezes os ligamentos ficam alterados. E aí pode acontecer de causar uns problemas inflamatórios. Porque o peso da grávida é para ser controlado. Não é porque vai ficar feio, vai ficar barriguda, não vai ficar. Porque pode dar lesões. E às vezes depois o neném nasce, você está com dor, você está com uma hérnia. Como você vai cuidar dessa criança? Esse é um momento tão maravilhoso da mulher e da família. Eu já vi pacientes ficarem em cama de hospital até o neném nascer. E se trabalhar com a prevenção, não fica. Só vai ficar na cama se tiver algum problema e o obstetra falar que tem algum outro problema, mas pela coluna, não precisa. Falo para os pacientes: se olhem no espelho, tá no elevador, para um pouco, não mexe no celular, se posiciona, fica com a coluna reta, começa a ter a percepção de onde você está deslocando o teu corpo. Se está indo para frente, se está indo para trás, a coluna lombar, a coluna torácica, a cervical vai agradecer demais. E esse negócio de afastamento do trabalho por dor é muito sério. É muito sério. Porque o que acontece? As pessoas começam a ficar desanimadas, sem concentração, afeta relacionamento em casa, com filho, com esposa, com marido. E não é essa a ideia. A ideia é para ter qualidade de movimento e qualidade de vida, tá bem? Então, nunca esquecer que é mobilidade articular, não pode esquecer que é fortalecimento e estabilidade, tá bom? Se vocês checarem aí no Instagram, nos outros canais, vejam os exercícios, a importância do controle da coordenação motora, do equilíbrio, isso é fundamental para a coluna,